Na aula passada, então, a gente viu mais alguns controles e começou a ver o menu suspenso. Inclusive, tem o primeiro exercício de menu suspenso. Consegui ver aqui o do Eduardo, ficou joia, ficou muito bom. Eu vou iniciar de novo com o menu suspenso, só para a gente fixar. E em seguida, a gente vai já falar do banco de dados que a gente vai usar em conjunto com o Java. Porque para desenvolver o nosso sisteminha do nosso projeto final, a gente vai precisar usar um banco de dados, e o banco de dados utilizado vai ser o MySQL. Então, hoje a gente vai dar uma olhadinha nele. Eu vou dar os passos para vocês instalarem aí, quem ainda não tiver ele instalado. E a partir da semana que vem a gente já começa a trabalhar o nosso projeto final. A gente vai ter aí mais uns 10 encontros, então vai dar para a gente fazer bastante coisa. Vocês viram um pouco de MySQL ou não? Sim. Teve a matéria banco de dados, foi toda no SQL. Ah, então tá tranquilo. Vocês têm até ele instalado? Então, eu não consegui instalar Não, porque ele precisa de alguns negócios lá da Microsoft instalado. E quando eu fui instalar, aparece a mensagem que meu sistema operacional não tem, como fala, não tem suporte para a versão. Ah, sim. Não, mas a gente vai instalar de outra forma aqui, que aí não precisa. A gente vai instalar o Apache e junto com ele no pacote vem o MySQL. Aí vai ser independente do Windows, vai funcionar. Ok? Mas vamos lá então. Bom, repetindo um pouquinho, a gente viu a questão da barra de menus, né? Do controle barra de menus. Bom, a barra de menus, ela está presente, né, na maioria dos programas feitos para o Windows. A gente tem uma barra de menus e a maioria tem também aquelas barras de ícones, né? Nesse caso aqui, a gente consegue fazer uma barra de menus muito muito similar ou igual a de qualquer programa para Windows, né? Então essa aqui é a imagem do controle. Ele funciona, evidentemente, em conjunto com um JFrame, né? JFrame, nós sabemos que é aquela nossa tela principal, que quando a gente vai fazer qualquer programa visual, a gente precisa dessa tela base, né? E funciona também em outras telas, que você pode chamar em outras telas também. Então, o que esse barra de menu é? Ele é um container para menu e barra de menu. Ou seja, a gente insere ele e depois insere os menus, né? Os menus vão depender da aplicação que você pretende fazer. Como é que ele é feito? Arrastando para dentro do iframe, da mesma forma que qualquer controle, né? No momento que você arrasta, ele já cria os menus File e Edit. Evidentemente, você vai poder alterar e você vai poder inserir novos itens, né, de acordo com o seu projeto. Como é que você altera? Menu de contexto, né? Quando eu falo menu de contexto, o
que é? Botão direito e escolher a opção. O que a gente pode fazer? Inserir novos itens de menu, né? Tanto na horizontal, que são esses aqui de cima, né? Quanto na vertical, e assim por diante. Você pode ir criando uma série de menus, um abrindo outros, etc. Como é que isso é feito? Menu de contexto, ou seja, botão direito, adicionar da paleta, item de menu. A gente pode ainda criar os atalhos, né? Os atalhos são aqueles que a gente põe uma tecla especial, como Alt, Ctrl, Shift, etc., mais uma letra para o usuário poder acessar o seu menu pelo teclado. De repente o mouse pifou, alguma coisa assim, ele pode acessar através do teclado. Vamos exercitar isso aqui. Então eu crio, desculpa, compartilhar, né? Vamos aqui para o NetBeans. Então, o que a gente faz? A gente cria Java, aplicação Java, próximo, desmarca a classe principal. Não vou mexer com os nomes, porque não interessa agora esses nomes para nós. Depois eu crio um novo arquivo com form swing e vou chamar o meu JFrame, que vai ser a minha tela principal. Também os nomes aqui, vou colocar aqui principal. Classe. Não, aqui principal. Tela principal. Vamos fazer assim. E vou colocar aqui um pacote chamado telas. Telas. Finalizo. Olha só. Ele criou aqui um pacotinho chamado telas. Então, todas as telas que eu criar, eu posso colocar aqui no meu pacote telas. Né? Tá aqui. O que a gente viu também na última aula? Eu posso alterar aqui, por exemplo, a propriedade Default Close Operation, que é o que fazer quando eu fechar. Por definição, vai fazer o quê? Sair quando fechar, ou, melhor ainda, o Dispose. O que o Dispose faz? Ele libera a memória, ele tira totalmente o programa da memória. E o título? Título, ele põe um título aqui em cima. Então, por exemplo, programa exemplo de menu. O que mais que nós vimos? Aqui no código, por exemplo, para gerar ele centralizado na tela. Né? Isso também nós vimos. E eu fechei sem salvar, né? Salvou. Se eu executar, criar minha classe principal como tela principal. Então ele gerou a minha telinha. No centro, aqui eu tenho o meu título. Né? A outra coisa que nós vimos foi para gerar essa tela em toda a minha tela, né? Em toda a minha tela. Aí a gente precisa de uma programaçãozinha, não é? Vamos lá fazer? Para a gente relembrar. Vocês estão acompanhando ou está indo meio rápido? Estou acompanhando. De boa. Como é que é a programação? Eu vou lá no código-fonte dela. E aqui na minha
no meu construtor, isso aqui, ó, esse init components, isso é o que a gente chama de construtor. Por quê? Porque ele cria realmente a minha tela principal, ele constrói a minha tela principal na minha tela do meu computador. E aqui embaixo é que a gente vai pôr aquele código. Como é que era o código mesmo? Lembra aí, Eduardo? Eu não lembro, professor. Ele completo. Complicado, né, de lembrar. Mas o que é importante? É você lembrar? Não. É você saber que existe, saber como é que faz. E aí você vem nas suas anotações e rever, né? E rever. Que aula que foi isso? Foi na aula aqui. Ó, o comando é o set extended state. Set extended state. Também tive que colar, porque eu não lembrava. Mas eu só não lembrava o quê? O nome. E aqui, o que eu faço? Maximized both. Assim. Set extended state. Olha só. Fazendo isso aqui, ó. Quando eu abrir a minha tela, olha só. Ela já abre maximizada. Aqui. Em toda a minha tela. Tranquilo? Você já sabe como fazer. O que você precisa fazer? Toda vez que precisar, não lembra do comando, vai lá e pega nas suas anotações. Voltando aqui para o nosso projeto, vamos colocar o nosso menuzinho. Cadê o nosso menu? Menu swing. Então vem aqui e põe barra de menu. Olha só, ele já cria o file e o edit. Né? E aqui eu posso adicionar menu. Ó, quantos eu quiser. E aqui, adicionar da paleta, item de menu. Ó, quando eu abro o file, abre os outros itens, né? Quero colocar outro. Aqui. Então vamos colocar aqui, vamos alterar. Aqui eu posso editar o texto e colocar aqui, por exemplo, cadastros, né? Cadastros. Como é que era o nosso projetinho? Era vendas. Vendas. Por exemplo, relatórios. E sei lá. Aqui não vamos precisar de por enquanto. E aqui no cadastros, por exemplo, cadastros clientes, cadastro de produtos. Ou seja, dá para a gente montar o nosso programinha, né? Ó, montar o programinha. Então, se eu executo isso aqui agora,
O que nós temos? Ó, desculpa. Esse zoom é chato por isso, né? O que nós temos? Ó, cadastros. E aqui eu tenho submenus, clientes e produtos. Não está acontecendo nada porque eu ainda não liguei ninguém aqui. Não liguei ninguém ainda. Vendas e relatórios. Isso aqui a gente fez até a aula passada, né, Eduardo? O que falta agora? Falta agora, quando eu clicar no item, ele tem que abrir aqui, ó, o quê? Uma tela com, no caso aqui, com o cadastro de clientes. Não é verdade? Abrir uma tela com o cadastro de clientes. Se eu clicasse aqui, abrir aqui também uma tela com o cadastro de produtos, né? Quando eu clicasse aqui, eu abriria aqui uma tela para eu realizar uma venda. Quando eu clicasse aqui, eu abriria uma tela aqui com todas as opções de relatórios, ou eu poderia ter submenus aqui de relatórios, e clicando em um submenu aqui, abrir nessa área, nessa mesma área, a opção do relatório que eu quisesse. Então, o que a gente precisa aprender agora? Como é que eu faço para, quando eu clicar aqui, eu abrir aqui uma nova tela com a opção desejada? Não é verdade? Vamos lá, então. Bom, a gente vai precisar, então, de um novo componente. Olha só como essa minha área de trabalho aqui tá escura agora, né? Por que ela está escura? Porque eu coloquei um componente aqui. Esse componente é o que me permite abrir nesse espaço novos componentes, novas telas. Quando você está no Windows, você não abre ali várias telas, você abre uma tela para ver um diretório, para ver uma pasta ou um programa qualquer. Você abre ele em cima dessa tela, né? Então a gente precisa disso aqui para conseguir abrir os itens que a gente quer aqui. Quando eu clicar aqui em clientes, vai abrir aqui a minha tela para eu trabalhar os meus clientes. Então, como é que chama esse container, né? Ele se chama painel da área de trabalho e ele tem esse íconezinho aqui das janelinhas, né? O que ele faz, então? Ele cria uma interface com múltiplos documentos ou uma área de trabalho virtual. Quer dizer, cria um espaço onde eu vou poder jogar ali aquilo que eu quero trabalhar. Como é que eu faço, então? Eu tenho que arrastar o painel para o JFrame. O que é o JFrame? Aquela minha primeira telinha principal. E aí eu vou cobrir todo o JFrame com ele. Aqui está iframe, né? É JFrame. E aí a gente dá um nome para ele. Por quê? Na hora que a gente for abrir a telinha, abrir a nova janela ali, ou seja, cliquei aqui no menu, no item de menu, ele precisa abrir aqui o item que eu cliquei. Então eu preciso ter o nome dessa tela pretinha aqui para eu poder jogar ali o meu componente. Então vamos voltar de novo lá no nosso NetBeans para a gente executar essa tarefa, ou seja, cobrir a nossa área de trabalho com o nosso
painel da área de trabalho. Aqui. O meu painel da área de trabalho está onde? Aqui, ó. Painel da área de trabalho, né? Vou arrastar ele para cá. Olha só. Já veio pretinho, né? Então, eu simplesmente faço isso, ó. Cubro todo, né? E vou alterar o nome dele. Por quê? Eu vou precisar acessar ele depois. Então, eu vou chamar ele de J área de trabalho. Olha só. J área de trabalho. Ok. Então aqui nós já temos, ó, o nome dele aqui embaixo. Se eu executar o meu programa, olha só. Tá vendo que mudou aqui, ó? Eu tenho agora aqui uma outra cor aqui embaixo, né? Por quê? Ele está coberto pelo meu frame interno aqui, ó, né? Pelo meu painel da área de trabalho. Então ele coloca essa textura aqui. Isso significa que ele já está instalado aqui, ó, e está cobrindo toda a minha tela, né? Menos aqui, lógico, o meu menu, certo? Beleza. Coloquei o meu painel da área de trabalho lá. E agora? Agora é a vez de criar as nossas telas para cada item do menu. Para cada item do menu. Por exemplo, vocês viram lá que a minha primeira opção é cadastros, depois clientes, ou seja, cadastro de clientes. Então, eu vou ter que ter uma janela onde eu tenho ali tudo que eu preciso, por exemplo, para cadastrar um novo cliente, né? Ou seja, os campos de texto, para receber nome, documentação, data de nascimento, todos os dados do meu cliente, né? Então, a gente vai criar uma nova tela. E essa tela é uma tela interna, ou seja, um frame interno. Por quê? Porque ele vai abrir em cima daquela nossa aqui do nosso painel da área de trabalho, não é? Ele vai abrir aqui dentro. Então ele vai abrir internamente aqui. Então ele não vai cobrir o meu programa, ele vai abrir aqui internamente. Então por isso a gente vai usar um J internal frame ou frame interno ou tela interna, se você preferir. Como é que você faz então? Você tem que ir lá em novo documento, você vai lá no swing e você vai escolher o J internal frame. Observe que ele fica aqui, ó, pertinho do JPanel, né? Logo acima aqui, ó. Então, em vez de você escolher o JPanel, você vai escolher o J internal frame. Ok?
Então, ele cria um novo objeto, swing, né? Que pode ser colocado dentro de um JDesktop Panel, que é o quê? Aquele painel ali da área principal, que a gente criou aqui, o pretinho, né? Então, nele, a gente cria essa interface, ou seja, tudo que eu preciso para digitar os dados do meu cliente, por exemplo. Então, são campo de textos, labels, radio buttons, botões, tudo que eu precisar para fazer o cadastro. Tabelas, né? E depois a gente vai chamar ele para a nossa tela. E aí sim a gente usa. Tá entendido? Sim. Beleza. Vamos criar ele então. Depois a gente vê como é que a gente chama ele. Vamos lá para o NetBeans novamente. Bom, o que temos que fazer? Vamos aqui em novo documento, ou novo arquivo, né? Form GUI Swing. E aqui, no tipo de arquivo, é o JInternal Frame, ou frame interno. Próximo. Eu vou chamar ele de CAD. Ó, lembra lá do nosso menuzinho, não é? Cadastros, depois clientes. Eu vou chamar CAD CLI. Não fica bom? CAD CLI. O meu projeto é o mesmo. E ele não é uma tela? Se ele é uma tela, eu vou criar ele dentro do pacote telas. Vou finalizar. E olha só. Tenho aqui uma nova telinha. É importante você se localizar aqui, ó. Veja bem. Aqui eu tenho duas abas, ó. Tela principal.java, ó, que é a minha tela principal. Com ela clicada, aqui eu tenho o projeto, que é a minha tela visual. Tem o código fonte, que é o código fonte dela, né? E aqui na outra aba, eu tenho o cadcli.java, que é essa classe que eu acabei de criar, né? Ó, clicando, ela vem aqui o projeto dela. E eu clicando aqui no código fonte, vê o código fonte dela, ok? Só para a gente se localizar aqui, né? Então vamos aqui no projeto dela. E aqui eu posso trabalhar várias coisas, como eu trabalhei lá a minha tela principal, né? O meu JFrame. Então se eu vier aqui no botão direito, propriedades, eu consigo ó, posso mudar o background, posso mexer na borda, né? Posso falar se ele vai ter o X de fechar, eu acho que deve ter, né? O Default Close Operation já está disposed, eu acho que pode ficar, né? O que mais? Posso maximizar? Posso, né? Posso alterar o tamanho dele? Posso também, né? Código, vamos ver. Quer gerar ele centralizado? Ih, não pode, ó. Ele não está deixando. Não sei por quê. Mas beleza. E podemos pôr um título nele? Devemos, né? O que seria? Cadastro de clientes. Olha que beleza. Fechar.
que eu posso fazer aqui agora? Posso criar minha telinha, normal, por exemplo. Cadastro clientes. Então, eu poderia ter aqui o nome do cliente, né? Poderia ter o nome do cliente. Então, eu vou colocar aqui um campo de texto. Campo de texto para receber o nome, né? Poderia ter o CPF do cliente. CPF do cliente. Então aqui eu já teria um campo formatado, né? Olha só. Campo formatado. Vamos lá formatar ele. Chegou a ver isso aqui, João? Não. Não, né? Campo formatado, ó. Vem aqui no Formatter Factory. Depois você revê a aula lá, tá? E aqui eu ponho máscara, personalizado. E aqui eu ponho CPF é assim, 3 números, um pontinho, 3 números, um pontinho, 3 números e um hífen e 2 números. Isso é um CPF, né? Ok. Pronto. Beleza. E poderia ter vários outros campos. Depois aqui um botãozinho, né? Botãozinho de salvar, por exemplo. Evidente que um cadastro cliente tem muito mais coisa, né? A gente está só dando um exemplinho, porque a gente só trabalhar com a janelinha. Então, um botãozinho de salvar. Então, eu poderia vir aqui, com Shift F6, ele executa só essa janela. Não tem um método principal. Tá, já vai cair, pessoal. Eu não vou executar aqui, não. Senão vai dar um trabalho para a gente depois refazer essa classe principal, tá? Aí na volta, a gente vai ver como é que eu faço para chamar isso aqui para a tela. Tá bom? Como é que eu faço para chamar isso aqui para a tela? Bom, então a gente criou o nosso form, né? Eu acho que faltou a gente dar um nome para ele. Não, a gente deu o nome de CAD-CLI, né? CAD-CLI. Vamos ver então como é que a gente faz. Quais são os passos, né? Para a gente poder chamar a nossa telinha. Então a gente precisa criar o projetinho no JFrame, né? A gente já fez. A gente já inseriu o menu lá na barra de menu. Agora, configurar as opções, criar o JInternalFrame, que é o que a gente acabou de fazer, e agora configurar o item de menu para chamar essa janela. Como é que faz isso? Olha aqui. A gente precisa criar aqui, ó, um performance para quem? Para o item de menu. Então, vamos supor lá que o meu menuzinho que chama os clientes tivesse esse nome aqui, né? Então, ele vai ter uma ação. A ação que ele vai ter, ou seja, quando ele for clicado, o que ele vai fazer? Então, o que ele tem que fazer? Primeiro, a gente não criou uma janelinha. Aquela janelinha, ela é uma classe. Então, para a gente usar essa classe, a gente tem que instanciar. Lembra lá da nossa aula de orientação a objeto, né? A gente vai instanciar a nossa classe. Como é que a gente faz?
nome da classe, e aí a gente dá um nome para a nossa instância, para o nosso objeto, igual a new, e aqui de novo, não o nome da classe, né? É o mesmo nome da classe, mas na verdade isso aqui é um método que cria a classe, ou seja, é o construtor. Depois que a gente fez isso, a gente tem que pegar e adicionar ele àquela telinha preta. Lembra da telinha preta, que é o frame interno? Na verdade, ela é o painel da área de trabalho, né? O frame interno é a nossa janelinha dos clientes. Como é que a gente adiciona ele? O nome do nosso painel da área de trabalho, .add, que é de adicionar, e entre parênteses, o nome do nosso objeto, que nós acabamos de criar. Depois eu faço ele ficar visível. Como é que eu faço ele ficar visível? Chamando o método setVisible dele. SetVisible de quem? Do meu objeto P. O que é o meu objeto P aqui? É uma instância da minha classe. Como é que eu faço ele ficar visível? Coloco aqui entre parênteses true, ou seja, verdadeiro. Então vamos ver nossos balãozinhos aqui. Supondo que temos um item de menu chamado JMenu Produtos. Na verdade, a gente não mudou o nome do nosso lá, né? Essa é a programação do evento Action Performed, ou seja, o que vai acontecer quando o item de menu for clicado. Depois a gente tem a segunda linha. IF Produtos é o nome do nosso JInternal Frame. No caso do que a gente criou agora, que nome que é? O nome é CAD CLI, né? Que vai ser a tela de chamada. Então, o que a gente vai mudar isso aqui para CAD CLI. P. Vamos mudar isso aqui para C, que é cliente. C igual a new. Aqui não é mais IF Produtos. É o quê? CAD CLI. Perceberam? Criamos um objeto chamado P. Não, mudamos para C, que é uma instância da classe CAD CLI. Ó, a gente está adaptando para a nossa telinha que a gente criou. Certo? Desktop é o nome que demos ao nosso painel da área de trabalho. Como é que foi o nome do painel da área de trabalho que a gente deu lá? Eu acho que foi J Tela Principal, não foi? Lembra? Eu acho que foi. J Tela Principal. .add. Não é P mais, né? É C. Como é que chama o nosso tela principal? J Tela Principal. E aqui tornamos o nosso objeto visível. Só que não é P, né? Nosso objeto se chama C. Olha aqui. Aqui tornamos o objeto C visível em nossa tela J Tela Principal. Conseguiram acompanhar ou querem que eu repita? Acho que você pode repetir mais uma vez. Beleza. Nós vamos voltar lá no nosso NetBeans para a gente ver a nossa classe CAD CLI e depois a gente volta aqui e repassa.
aqui. Esse aqui é o nosso frame interno, não é? Que tem o nosso cadastro de clientes. Como é que ele se chama? CAD-CLI. Tá vendo? CAD-CLI. E a nossa tela principal, que é esse pretinho aqui, ó. Tá vendo? Que ele vai ser jogado aqui dentro. Ele se chama... é tela principal, não é J tela principal não, né? Eu chamei ele de tela principal. Compreenderam aqui a nomenclatura? CAD-CLI é a janela do cadastro de clientes, que eu vou querer jogar aqui dentro. E essa tela preta, que vai receber a minha tela de clientes, ela se chama tela principal. Agora nós vamos voltar lá para ver passo a passo como é que a gente faz. Só mais uma coisinha. Espera aí. Tem que ver mais uma coisinha aqui no nosso... Aqui, ó. Clientes. Como é que se chama? Como é que se chama aqui o meu objeto de menu aqui? Aqui está JMenu item 1. Vamos colocar... Vamos trocar esse nome aqui para ficar mais compreensível lá no nosso programinha. Então, eu vou mudar aqui o nome da variável para menu CAD-CLI. Certo? Menu CAD-CLI, ou seja, é o item que vai chamar o cadastro de clientes. Tranquilo? Sim. Mudou aqui, ó. Menu CAD-CLI. O outro de produtos aqui eu não mexi no nome dele, não. A gente não vai usar isso agora. Vamos voltar agora lá no nosso programinha. Aqui ele se chama menu CAD-CLI, né? O que é o performance? É a ação que ele vai executar. Tranquilo? O que é menu CAD-CLI? É o nome do meu item de menu, que eu vou clicar para abrir a minha janelinha com o cadastro de clientes. Ele se chama menu CAD-CLI. Então, esse aqui é o que? É o que vai acontecer quando eu clicar nele. Esse performed fala isso. Quando eu performar ali, ou seja, quando eu clicar ali, o que vai acontecer? Vai acontecer o que tiver aqui dentro. Ok? É o que está falando aqui, ó. Supondo que temos um item de menu chamado... Vou trocar o nome aqui, porque eu troquei lá, tá? Chamado menu CAD-CLI. Esta é a programação do evento Action, ou seja, quando eu clico nele lá e pego a opção Action Performed, aí ele vem para cá. Ele vem para esse programinha. Ou seja, o que vai acontecer quando o item de menu for clicado? O que tem que acontecer? Ele tem que pegar a minha telinha de cadastro de clientes e jogar lá no meu programa. Aparecer para mim. Ótimo. Então vamos aqui para a segunda linha. CAD-CLI é o nome do nosso J-Internal Frame, ou seja, o frame interno. Ou seja, aquela telinha que a gente criou para os clientes. Que vai ser a tela chamada. Ela que é a tela que é chamada quando eu clicar aqui no menu CAD-CLI. O que a gente tem que fazer? Temos que criar um objeto. Eu batizei ele de C, porque eu estou falando de clientes. Você poderia colocar aqui o nome clientes, CLI, o nome que você quiser. XYZ, o que você quisesse. Eu chamei de C. Eu chamei de C.
que é o quê? Uma instância da classe CAD-CLI, ou seja, um objeto da classe CAD-CLI, né? Como é que eu faço isso? Ó, nome da classe, espaço, nome do objeto, igual new, ou seja, novo, o que? CAD-CLI. Ou seja, eu estou criando aqui um objeto. Beleza? Criei o objeto. O que eu tenho que fazer agora com esse objeto? Colocar ele na minha tela principal, naquela telinha preta, né? Eu mudei o nome da telinha preta para tela principal. O que eu faço? Eu chamo o método add da minha tela principal e adiciono lá, então, o quem? O meu objeto C. Adicionei. Vamos mudar os nomes aqui, porque a gente trocou os nomes lá. Não é desktop. É tela principal. Então, tela principal é o nome que demos ao nosso painel da área de trabalho. Essa linha adiciona o objeto P, não é P mais, né? A gente mudou o nome dele para C. A nossa tela, que nós chamamos de tela principal. Adicionou, só que a gente ainda não consegue ver. A gente ainda não consegue ver. Para a gente conseguir ver, a gente tem que tornar ela visível. Como é que eu faço isso? Eu chamo o método setVisible do meu objeto e coloco ele como true, como verdadeiro, ou seja, como visível. Ó, aqui tornamos o objeto C visível em nossa tela. Tira esse J daqui. Tela principal. Mudamos os nomes para ficar de acordo com o que a gente fez no nosso projeto atual. Beleza? E aí? Agora sim. Entendi. Deu para entender. Beleza pura. Vamos lá fazer agora de verdade, né? Lá no nosso NetBeans. Bom, vamos vir aqui e vamos chamar o Action Performed, né? Ó. Action. Ó, estamos lá no nosso, ó, Action Performed de quem? Do nosso menu CAD-CLI. Tá no slide ainda, professor. Oh, desculpa aí. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu vim aqui, ó, em clientes, botão direito, eventos, action performance. E ele me transporta lá para a minha funçãozinha, para eu programar o que eu quero que aconteça quando eu clicar ali naquele menuzinho. Ó, menu CAD-CLI. Ah, no meu slide eu esqueci de pôr o action, né? Ou eu pus? Deixa eu ver. Eu esqueci. Eu pus só performed, mas tem o action. Deixa eu pôr ele aqui só para ficar certinho. Aí. O que a gente tem que fazer então? Primeiro, criar uma instância da nossa classe CAD-CLI. Como é que eu crio? Ou seja, criar um objeto do tipo CAD-CLI. Como é que eu faço isso? Nome da classe, CAD-CLI. Nome do objeto, que eu resolvi chamar de C. Você pode resolver chamar de outra coisa. Igual a new
New o quê? Cadcli com abre e fecha parênteses. O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu estou chamando aqui o construtor dele. O construtor. Ou seja, aqui ele constrói. Observem que ele colocou aqui ó, um balãozinho. Certo? Por que isso? Porque Cadcli, onde é que eu estou? Eu estou aqui na minha classe tela principal. E eu estou chamando uma outra classe que está fora desse arquivo. Ó, são dois arquivos diferentes. Concorda? Estão percebendo? Sim. Se são diferentes, eu teria que importar a minha classe Cadcli para cá. Então, se eu estivesse fazendo isso manualmente no editor de texto, eu teria que ter lembrado de fazer isso. Como a gente está usando o NetBeans, que é uma IDE, o que é a IDE? A IDE é feita para nos dar produtividade, né? Para nos ajudar. A gente não ter que programar cada linha do nosso programa. Ou seja, aquilo que não faz parte da lógica do programa, né? É aquilo que é construção, aquilo que é visual, ele faz. E ele vai te avisando das coisas. Então, quando eu instancio uma classe que está fora desse arquivo, ó, pode olhar que são dois arquivos distintos, né? Ele já vai me avisar aqui, ó. Ó, se eu clicar aqui, olha o que ele vai fazer. Criar classe Cadcli no pacote telas. Ou criar aqui, ó, criar classe Cadcli em telas, tela principal. Né? Tanto faz aqui. Não, tanto faz, não, peraí. Tá errado isso aqui. Delete isso aqui. Pronto, a segunda opção. Por quê? O que ele faz? Ele vem aqui simplesmente e instancia ela. Ou seja, a partir de agora, ele consegue ver, ele consegue enxergar a minha classe. Depois eu mostro para vocês onde é que ele fez isso, que eu não estou achando agora. Vamos seguir. Criei, então, o meu objeto. Criamos a nossa classe, então.
que nós temos que fazer agora? Agora, a gente precisa adicionar ela na nossa tela principal. Como é que é o nome da tela principal? Tela principal. Ponto. ADD. Quem que eu vou adicionar? O meu objeto C. Adicionei a minha tela principal. E agora eu tenho que fazer ela ficar visível. C.set visible. Opa. Set visible. O quê? True. Vamos ver se deu certo? Aquela hora deu um errinho ali que eu não achei. Bom, pessoal, para a gente conseguir concluir o que eu queria para hoje, eu vou deixar aquele errinho lá em suspenso e vou ver com calma o que aconteceu. E na próxima aula a gente retorna lá para eu mostrar para vocês o que tinha acontecido e a solução. Porque senão a gente vai ficar aqui até muito tarde e vai atrasar o restante do que eu queria passar para hoje. Pode ser assim? Pode ser. Pode. Beleza. Bom, como vocês já viram bem a questão do MySQL, e só a questão da instalação no Windows aí que deu probleminha, né? Eu vou passar rapidamente aqui o que eu tinha preparado. Primeiro, né, o que é um banco de dados, né? Também chamado de base de dados. O que eles são? São um conjunto de arquivos relacionados entre si. Então, o Java, o que ele é? Ele é a linguagem de programação. Se eu quero desenvolver um sistema, eu preciso guardar dados dos meus objetos, né, das minhas as relações entre eles. Por exemplo, se eu tenho meus clientes, eu preciso guardar todos os dados dos clientes. Eu preciso guardar os dados das minhas vendas. Eu preciso guardar os documentos. Eu preciso guardar uma série de coisas que precisam ser guardadas numa estrutura de dados permanente, né? O que significa isso? Quando eu desligo a minha máquina, os dados têm que permanecer, né? Para que, quando eu voltar a utilizar o meu sistema, eu tenha ali os dados disponíveis para eu fazer minhas consultas, meus cálculos, etc. Né? Então, o que um banco de dados faz? Ele te dá a ferramenta para você criar essas estruturas para você conseguir guardar os dados. Né? O SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né, são os softwares responsáveis por isso. No nosso caso aqui, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados que nós vamos usar é o MySQL. Então, a gente vai desenvolver um programa em Java utilizando o banco de dados MySQL. Né? Então, eu poderia usar, por exemplo, o SQL Server, né? E outros bancos de dados que existem. Para o nosso caso,
O MySQL é mais do que suficiente, já que o MySQL ele é utilizado, inclusive, nas estruturas de internet, né, nesses grandes sites, eles utilizam o banco de dados MySQL. Então, ele é muito, muito robusto, né? É de graça, quer dizer, não é preciso você adquirir um sistema, né? Você tem isso de graça. E ele é mais do que suficiente para a maioria dos negócios que a gente tem. Se eu tenho uma pequena empresa, uma grande empresa, ele vai ser suficiente também. Como é que nós vamos conseguir usar o MySQL na nossa máquina? A gente vai utilizar o Champ que tem a versão para Windows, né? E ele traz vários programas que, em conjunto, conseguem fornecer para a gente o acesso ao banco de dados, né? Nessa tela, a gente está vendo o esquema para a gente instalar, né? Então, aqui eu tenho o link que vocês vão poder utilizar. Ele vai abrir essa janelinha e ele tem aqui a opção para Windows. Se você rolar, quando você abrir e rolar a tela, você vai ver que tem as opções para Linux, para Mac OS, né? Mas eu acredito que vocês estejam usando o Windows, então é essa primeira tela que vocês vão utilizar. Ele te dá aqui 3 opções de versões, né? Inclusive já tem as versões mais atuais do que essa, quando eu fiz esse slide. Eu fiz esse slide ainda na turma anterior, né? Então você pode escolher aqui a versão mais recente. Em geral vai ser aqui a terceira versão, né? E você basta fazer o download e executar a instalação normalmente. Clicou ali e seguindo os passos você consegue fazer essa instalação. Depois disso, basta você procurar por esse nome aqui, ó, Champ, na sua linha de comando ou aí no seu menu do Windows. Chamou o Champ, ele vai te abrir uma telinha parecida com essa aqui, ó, após a instalação. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar o start em 2 coisas. No Apache, ó, você vai ter que dar o start. Aqui está escrito stop. Por quê? Porque eu tinha dado o start, né? Aqui embaixo, ó, não precisei startar, então continua com o start, né? E o stop é para parar, ok? Então, sempre que você for utilizar, você vai abrir o champ e vai mandar startar tanto o Apache quanto o MySQL, porque eles funcionam em conjunto. E aqui, quando você starta o MySQL, se você clicar em admin, você consegue administrar o MySQL. Ele vai te abrir aqui o PHP MyAdmin, que é um software que te permite criar bancos de dados, criar tabelas no banco de dados, criar os campos que você precisa, fazer consultas, né? Uma série de coisas. A gente já vai dar uma explorada nele. Vamos até explorar isso agora. Eu vou abrir aqui o Champ para a gente poder ir lá. Aqui. Essa aqui, ó, é a janelinha do Champ, né? Pode ver que aqui eu tenho o Apache, o MySQL. Ele já está abrindo startado, tá vendo?
porque eu startei e não parei. Então, ele está aqui. Se eu clicar aqui em Admin no MySQL, eu vou abrir o PHP MyAdmin, que é o software que onde eu consigo administrar minhas tabelas do MySQL. Vou clicar e vou compartilhar com vocês. Olha só. Pode ver que ele abre no navegador, tá vendo? Ó, ele abre no navegador. Se você, então, digitar localhost /phpMyAdmin, também você consegue acessar, caso você esteja com o Apache e o MySQL startados, né? Aqui, do lado, eu tenho as bases de dados e as tabelas que eu já criei, por exemplo. Aqui, por exemplo, empresa, né? Aqui eu tenho a base de dados escola, tá vendo? Dentro dela eu tenho as tabelas alunos e notas. Então, eu posso criar aqui várias tabelas. Por exemplo, aqui em base de dados, se eu clicar, ó, eu tenho novamente aqui a minha lista das bases que eu tenho, e aqui eu tenho criar base de dados. Então, aqui eu dou um nome para ela, por exemplo, loja, e clico em criar. Olha só, aqui em cima, base de dados, loja. Acabei de criar. E ele já deixa aqui, ó, eu criar uma tabela, né? Vamos criar aqui a tabela produtos. Quantas colunas eu quero na minha tabela? Vamos deixar as 4. Executa. Olha só. Ele me abre aqui uma tela onde eu posso criar os campos da minha tabela. Por exemplo, código do produto, né? Geralmente é do tipo inteiro, né? Daqui a pouco a gente vai ver os tipos. Geralmente é do tipo inteiro. Não preciso colocar tamanho, né? Isso aqui depois com o tempo a gente vê. Se eu quero que ele crie autoincremento, ou seja, o primeiro seria o 1, quando eu for inserir o próximo produto, o código já seria 2, ele já faz o autoincremente, e assim por diante. Descrição. A descrição do produto já teria que ser varchar. A gente já vai ver o que é um varchar, né? O varchar eu tenho que dar um tamanho, por exemplo, 35. Preço, por exemplo, que aí seria um float, né? Seria um float. Sei lá, cor. Cor do tipo, vou achar também, um 10. Então assim eu crio minhas tabelas. Feito isso, tenho que vir aqui embaixo e guardar. Ó. Olha o que eu tenho agora, ó, uma tabelinha. Né? Aqui, ó, base de dados loja. Dentro da base de dados lojas eu tenho a tabela produtos. Então aqui, por exemplo, eu poderia inserir um novo produto. Ó. Então o código é inteiro, não preciso colocar. Descrição. Sandália havaiana. Preço 25 e 32. Cor preta. E assim eu vou populando a minha tabela. Ó.
Olha o que ele criou para mim. Uma SQL. Isso aqui que a gente usa dentro do nosso programa. Isso aqui que a gente usa para inserir os produtos. Então, eu uso a minha tela e depois eu pego os dados lá da minha tela que eu digitei e crio uma sequência SQL, como essa aqui. Ó. Insert into produtos, ou seja, inserir dentro da tabela produtos. Quais os campos? Código, descrição, preço e cor. Quais valores? Nulo, aí ele põe o autoincremento. O nome que eu digitei, o valor que eu digitei, a cor que eu digitei. Isso aqui é que a gente usa uma instrução SQL dentro do nosso programa. Então a gente vai ver isso quando a gente estiver programando. Tranquilo? Tranquilo. Vocês já sabiam disso, né? Que vocês já estudaram. Bom, então aqui é uma consulta SQL. Vamos lá ver no nosso slide agora. Aqui, os principais tipos do MySQL. Então, lá no Java, eu tenho um string. Né? Por exemplo, quando eu digito o nome do produto, é um string. Né? Quais são os tipos MySQL para string? Char, se for um caractere só, e varchar, se eu tiver vários caracteres. Né? No Java, eu tenho o tipo int. No MySQL, também, para números inteiros. Né? No Java, eu tenho o tipo float, quando eu tenho casas decimais. No MySQL, também. O tipo double, tenho também. No tipo boolean, eu vou usar um tipo int com uma posição ou um tipo char. Também vale para o boolean. O MySQL não tem um tipo verdadeiro ou falso. Então é 0 ou 1 mesmo. Né? Então você pode usar o char, por exemplo, ou o int para o boolean. Né? E relembrando um pouquinho aqui do MySQL, a gente tem as consultas SQL básicas. Então, se eu quero criar uma tabela, você viu que eu criei a tabela digitando ali na minha tela do PHP MyAdmin. Mas dentro do programa, eu não vou fazer isso. Né? Eu posso criar ela com a consulta SQL create table. Create table. Aí eu tenho que colocar o nome do meu banco de dados, que eu criei previamente lá no meu MySQL. Poderia também criar aqui dentro do programa, não tem problema. Só que eu não pus essa instrução aqui. Então, banco de dados, ponto, tabela. Estou criando a tabela clientes. Então, eu falo qual banco de dados e o nome da tabela. Eu coloco aqui o nome do campo, coloco ele, o tipo dele, ó, ele é inteiro, não nulo, autoincremento. Vírgula. Próximo campo, nome. O nome ele é do tipo varchar com 50 posições e não pode ser nulo. Então, not null, vírgula. Próximo campo, cargo. O que é o cargo? É do tipo varchar com 30 posições e não pode ser nulo. A chave primária vai ser o código. Vai ser o código. Então, o engine InnoDB é padrão. É o tipo do nosso banco de dados.
Se você não colocar nada, ele vai pegar isso aqui como definição. Para inserir dados dentro da tabela, insert into, ou seja, inserir dentro de clientes, clientes é a nossa tabela. Entre parênteses, eu ponho o nome dos campos, código, nome e cargo, values, e depois, entre parênteses de novo, e na sequência, eu ponho os valores que eu quero colocar aqui dentro. Quer dizer, dentro de código vai entrar o null. Esse null é porque o código é autoincremente, então ele vai colocar o próximo número. Então é 1, 2, 3, 4, 5, depende de quantos valores já tem na tabela. Vírgula. José da Silva é o segundo. Ele vai entrar dentro de nome. E gerente vai entrar dentro de cargo. Então, essa aqui é uma consulta SQL básica de inserir dados. E quando eu quero ler os dados lá da minha tabela, eu vou usar o select. O select, quando eu coloco o asterisco, ele vai me ler todos os campos que eu tenho na tabela. Qual tabela? From clientes. Da tabela clientes. Where? Onde? Onde código for igual a 1. Ou seja, ele vai ler todos os clientes que têm código igual a 1, que deve ser um cliente só, né? E eu poderia também aqui, ó, usar isso aqui, ó. Quando eu quero, não quero todos os dados, eu não quero ler todos os dados. Eu posso colocar o select, aí eu ponho tabela.nome, ou seja, eu quero ler o nome, vírgula, vendas.nome do produto, ó, já estou lendo o nome do produto da tabela de vendas, vírgula, vendas.preço do produto, ou seja, lendo da tabela vendas. From, aí eu ponho as duas tabelas, clientes e vendas, onde clientes.código igual a vendas.comprador. Ou seja, eu tenho lá um cliente cadastrado e ele fez uma compra. Então, lá na compra dele, vai pôr o código dele. Então, ele vai ler todas as compras daquele cliente, com essa seleção aqui. A gente vai fazer mais exercícios do MySQL, tá? Por hoje eu quero que vocês tentem instalar o Champ aí. Qualquer coisa, se não der certo, pode me chamar aqui no WhatsApp, tá? E eu estou passando uma tarefinha relacionada ao MySQL. Tem a ver aqui com as nossas consultas e com definições também. E na próxima aula, então, a gente resolve aquele bug que deu no nosso programinha, tá? Eu vou trabalhar nele esse fim de semana, vou ver que bug foi aquele, que erro foi aquele que eu cometi. Por quê? A gente aprende mais com os erros, né? Se a gente fizer e não errar, a gente não aprende. Então, eu vou ver o que foi que eu errei e vou mostrar depois para vocês.